capítulo 2, nós temos como título o nascimento de Moisés. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu Santo e Bom Espírito. Amém? Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Só até aqui, amém? Glória a Deus. Antes de nós, aleluia, voltar à leitura, vou conceitualizar aqui, para vocês compreender esse momento aqui. Houve uma seca em Israel e José, todos sabem a história de José, por, aleluia, determinação de Deus, José foi parar no Egito, todos sabem disso. Houve uma grande fome, uma seca, e depois Jacó foi com seus filhos para o Egito. O tempo passou, José morreu, seus irmãos, e havia uma aliança do primeiro faraó. Faraó é um título. Uma aliança com José. Enquanto ele permanecesse ali, ele poderia usufruir ali e trabalhar na terra do Egito. Mas o tempo passou, José morreu, seus irmãos, aquela geração. Se levanta um novo faraó e percebe que aquelas 70 pessoas que vieram de Israel entrar no Egito, fora a família de José, que já estava lá, aquele povo se crescia e se multiplicava. Esse rei, faraó, ele tem um plano diabólico para destruir o povo de Deus. Quem pode destruir o povo de Deus? Ninguém, meus irmãos. Aleluia. Esse povo crescia, se multiplicava. E eles tinham uma promessa, esse povo, que um dia Deus tiraria eles e levaria para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel.
A opressão foi tão grande no Egito que chegou o tempo de se cumprir a promessa. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Aleluia! Deus é quem escreve a história das nossas vidas. Ouvimos aqui a respeito do nascimento de Moisés, um homem da tribo de Levi. Vocês podem acompanhar o versículo primeiro. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Aleluia. A esse tempo aqui, não poderia as hebreias ficar grávida. Esse rei Faraó, ele baixou um decreto. Se as hebreias, que era chamada assim à época, viesse a ficar grávida, a ter filhos, se fosse menina, poderia viver. Se fosse menino, teria que ser jogado no rio Nilo. Olha como é o plano do outro. Mas Deus que escreveu a história, Deus trabalha por caminhos que nós não esperamos. Nós vamos ver nessa palavra como Deus trabalha no oculto. Quando nós estamos dormindo, meus irmãos, Deus está trabalhando a favor nosso. A mulher ficou grávida e deu à luz um menino. Vendo que o menino era bonito, não esquece essa palavra, bonito, tem um grande significado aqui. Nós vamos viajar em 2 textos hoje aqui, fora esse aqui. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Quem está dizendo isso, que vendo que o menino era bonito? Isso são palavras das mães. Moisés está relatando aqui. Depois que ele cresce, para quem não sabe, Moisés escreveu 5 primeiros livros. Mas aqui ele está relatando o que houve quando ele nasce, que ele é criança. É a sua mãe que vê que o menino é bonito. A sua mãe o escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Junco é algo parecido com capim. Aleluia. Então, essa mãe sabia do decreto do rei Faraó, que era para matar todos os meninos de 3 anos para baixo. Olha em que tempo nasce esse menino. Olha que ninguém pode, aleluia, desfazer o plano de Deus. Essa criança vai nascer em uma época, aleluia. Quando eu parar assim, vocês vão parando, é que eu estou sentindo a presença de Deus. Deus não está nem aí para tempo, para que o homem determina. Não, o tempo é o de Deus. Porque, aleluia, eles se casam, essa mulher fica grávida, tem 2 filhos, depois vem esse filho, que é Moisés. Aleluia. É baixado um decreto, e se uma hebreia ter um menino, todos teriam que ser jogados e mortos no rio Nilo. Quem soubesse dos egípcios, poderia pegar e jogar ali. O que aconteceria com essa criança? Ser morta essa criança. Essa mãe, aleluia, depois de 3 meses, essa criança provavelmente chorava muito. Provavelmente ela percebeu, ela viu que não tinha como esconder. Eu penso, imagine vocês nessa noite, vocês que são mães, principalmente, o que vocês fariam? Olha o que ela fez. Não vou deixar os egípcios virem tomar meu filho e afogar no rio Nilo. Eu vou fazer um cesto
e vou colocar essa criança. Quem sabe alguém pode achar que não seja os egípcios e leve essa criança e crie. Mas Deus estava por trás desses planos. Deus diz para nós nessa noite, colocamos a nossa confiança em Deus, meus irmãos. É Deus quem escreve a história. Aleluia. A irmã do menino de Moisés, que é Miriam, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A mãe disse ao Miriam, você fica de olho para ver o que vai acontecer com o menino. A mãe não estava aqui. Eu acredito que essa mãe estava sofrendo muito. O que vocês acham como mãe? Mas pediu para que Miriam ficasse de olho. Mas olha o que Deus vai fazer agora. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. Quem vocês acham que deu essa ordem dentro dela? Deus. Aleluia. Aonde vai parar essa criança? Dentro do palácio. Quem é que queria matar a criança? Faraó. Olha o que Deus faz. Aleluia. É a ordem de Deus, meus irmãos. A última ordem sempre será a ordem de Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Abrindo o cesto, a filha de Faraó viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, esse é o menino dos hebreus. Bateu nela, naquela moça, um sentimento, aleluia, de mãe, um sentimento. Qual a mulher que não tem vontade de ter um filho? Mas ela era uma moça, e bateu nela aquele sentimento. De onde vem esse sentimento? Quem causa isso? Quem trabalha no coração do homem? É Deus. Aleluia. Esse é o menino dos hebreus. Como é que ela sabe que é dos hebreus, irmão João? Por causa da circuncisão. Quando ela abriu o cesto, vê o menino ali, chorando, e nota que o menino é dos hebreus, por causa da circuncisão. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. Deus faz tudo certo. É nós que complicamos as coisas. É nós que muitas das vezes adiantamos as coisas. Por isso que os planos têm que ser os planos de Deus para nossas vidas. Muitas das vezes, quando nós nos frustramos, é porque nós nos adiantamos. Mas quando nós colocamos, aleluia, o nosso plano nas mãos de Deus, Deus dirige, irmão. E Deus opera, Deus faz as obras nas nossas vidas. Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Oh, glória! Aleluia! Olha o que Deus faz, como Deus trabalha. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente, para mim eu darei um salário para você. Aquela que há pouco tempo ficou sem o seu filho, levou para o rio Nilo. Provavelmente ela pensou que iria morrer. Eu creio que isso passaria na mente de qualquer mãe, mas em si, dentro dela, provavelmente também, ela esperava que Deus poderia criar um caminho, e Deus criou. É Deus que cria os caminhos, meus irmãos. É Deus que faz todas as coisas. Aleluia. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande,
ela levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Glória a Deus. Aleluia. Como disse para vocês, aquele que o rei procurava matar está dentro do palácio agora. Aleluia. Está vendo que nós não devemos ter medo de nada, meus irmãos? Não devemos ter medo, por mais que a opressão, a prova, a luta, o que você estiver passando nesta noite, tempo certo que Deus está no comando de todas as coisas. Se você está servindo a Deus, se você tem certeza que você está servindo, que a obediência, que a sinceridade, que a verdade tenha por certo, Deus vai fazer o que tem que fazer. Porque Deus faz. Nós vamos ler em 2 textos agora. Cauã, põe em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Isso aqui é o princípio de todas as coisas. Isso aqui é o 2º livro. O nosso irmão Estevão, que foi apedrejado, Atos 7, aleluia. Ele vai relatar a respeito de Moisés. Só tem esse versículo, calma aí? Ah, sim, beleza. Olha o que vai dizer aqui. Estevão, quando ele, aleluia, começa a relatar, fazer uma pregação expositiva, ele começa a relatar assim, ó. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivesse. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso, deixa aí, calma, aos olhos de Deus. Era um menino separado por Deus. O tempo, aleluia, não era propício, sim ou não? O tempo não era propício para a mulher ficar grávida, irmão Jó. Nasceu um menino, mas Deus tinha decretado. Chegou o tempo da promessa a ser cumprida. Aleluia, aleluia. Essa mãe, Joquebede, era mãe de Moisés. O pai era Arão. Aleluia. Essa criança nasce num tempo que não era aos olhos humanos, não era para nascer. Esse casal desobedece, irmã Joelma, a sorte de um rei. Olha, calma. Mas enquanto aquele rei baixa aquele decreto na terra, Deus já tinha baixado dele no céu. Ó. Aleluia. Lembra que eu disse que é Deus que escreve a história? Aleluia. Glória a Deus. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Quando o menino nasce, a sua mãe disse que o menino era bonito. Era bonito. Isso a mãe dizendo. Aí Estevão já vai dizer, aleluia, aos seus irmãos que o menino era formoso aos olhos de Deus. Quer dizer, ele era escolhido, separado para uma obra. Glória a Deus. Aleluia. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Essa filha de Faraó, ela sabia que havia esse decreto, sim ou não? Sabia, filha de Faraó? O que acontece para levar essa criança, depois de crescido, para o palácio? Deus, eu acredito que
coloca dentro dessa mulher um instinto maternal. Maternal que diz, né? E leva essa criança para o palácio. A Bíblia vai dizer que é ela, depois de grande, que coloca o nome no menino, que é Moisés. Segundo os relatos, segundo os historiadores, sabe como seria o nome desse menino? Isso não está na Bíblia. Provavelmente seria chamado Joaquim. Porque esse menino, aleluia, ele vai crescer, ele vai ser instruído, educado, aleluia, sobre as coisas de Deus. Aleluia. Tem mais algum versículo, Cauã? Ou é outro texto agora? Tem o 22? Vai mais aí. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha onde Deus coloca esse menino. Ele é educado em toda a ciência dos egípcios. Conhece os deuses, conhece a cultura deles, é poderoso em palavras e obras. Segundo os historiadores, irmão Alérico, poderoso em palavras e obras, ele se destacava na parte militar dos egípcios. Por isso, quando ele sai, que Deus desperta nele, quando ele cresce, quando ele é grande, aos 40 anos, que ele sai, não sabemos o que aconteceu, mas quando ele está dentro do palácio, com 40 anos de idade, algo acontece com ele. E ele vai ver os seus irmãos. E quando ele vai ver, ele vê um egípcio maltratando o seu irmão, ele vai e mata. Aleluia, Jesus. E ali ele enterra aquele egípcio. No outro dia ele volta e vê os seus irmãos, um com o outro, brigando. Olha que coisa. E quando ele chega, ele pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus tinha levantado ele para libertar o povo, mas os seus irmãos não entendem. Ele mata um egípcio e ele foge para o deserto. O templo de Deus. Moisés achava que ele iria libertar o povo naquele momento. Então tem algo para nós nesta noite, que o templo é o templo de Deus. Não se aveste, não se desespere. Deus, como já disse, é quem escreveu a toda a nossa história, meus irmãos. Moisés foge, passa 40 anos, fugiu de Faraó, e no tempo de Deus, Moisés está pastoreando umas ovelhas, e lá no deserto, aleluia, Moisés vai andando e Moisés avista, aleluia, uma sarça queimando, como se fosse um capim seco. Só que aconteceu algo extraordinário aqui. A sarça estava queimando. Só que Moisés vai e volta e a sarça continua da mesma forma. Moisés percebe, irmão João, que algo está acontecendo ali. A Bíblia vai dizer que Deus deu um sinal através de um anjo para Moisés. A sarça não parava de queimar. Moisés, com 80 anos, está pronto para a missão. Para Deus está pronto, embora ele não ache, mas está pronto para a missão. E Deus encaminha ele fazer o que tem que fazer. Então, vai lá agora para Hebreus. Aleluia. É bom nós ler os textos assim, quando tem palavras que mostram o mesmo texto. É muito bom para vocês acompanhar como as coisas de Deus é maravilhosa. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel.
bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pela fé. Está vendo? Precisamos ter fé, confiar, esperar. Porque viram que o menino, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha todas as regalias no palácio, tinha tudo de bom, foi criado como um príncipe, mas Moisés sabia que tinha algo melhor para ele no futuro. Deus tem algo melhor para nós, meus irmãos. Ainda que você possa dizer, mas eu vou ser crente, aleluia, eu vou deixar isso, aquilo, Deus tem algo melhor para você. Eu acredito, olhando assim, nenhum de nós poderia ter um lugar melhor para estar como Moisés, dentro de um palácio, irmão Jó. Mas ele escolheu, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, aquele tempo ali, mas ali ia acabar, ele ia ficar velho, ele ia morrer. Ele preferiu, pela fé, esperar, aleluia, uma promessa que Deus tinha dito ao seu povo, tinha feito a Abraão. Pode ir, calma. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, onde Cristo aparece aqui, ó, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Qual a recompensa? A nossa salvação. Aleluia. A nossa salvação. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. O Egito que significa um mundo aí fora. Não ficando amedrontado com a ira do rei. Não teve medo do rei. Pois permaneceu firme como quem? Aquele que é invisível. Vai acabar. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas, que está apontando para Jesus aqui, ó. Pois que ele sai do Egito, que Deus disse, quando ele saísse com o povo, ele chegava a um determinado monte, e ali ele ia celebrar a Páscoa, aleluia, ia sacrificar o cordeiro. Cordeiro hoje significa Jesus Cristo, que foi morto, que ressuscitou o 3º dia, está entre nós nesta noite aqui. Vocês creem nisso? Que Jesus está aqui entre nós? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés, aleluia, deixou de ter todos os prazeres, as riquezas, as mordomias, as comidas, tudo, porque tudo aquilo ali, aleluia, teria um fim. O pecado estava ali. Ele preferiu, como eu já li, sofrer com seus irmãos. Vale a pena você sofrer, meu irmão, minha irmã, pelo amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Aleluia. Esta é a palavra nesta noite aqui. Vale a pena ser crente. Aleluia. Porque Moisés, ele vai dizer assim: Deus levantará dentre nossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele vós ouvirei. Está falando de Jesus Cristo, irmão Jó. Esse profeta está nesta noite aqui entre nós, olhando para cada um de nós e dizendo para nós: vale a pena, tem algo bom, tem algo reservado para você. Ainda que você sofra, ainda que você tenha perda, ainda que você perde amigos, amigas, aleluia, mas você tem um amigo, que é o Senhor Jesus Cristo.
verdadeiro amigo que está nas nossas horas mais difíceis, aonde o teu amigo, a tua amiga aí fora, quando você está naquele momento mais difícil da sua vida, aleluia, ele não pode te ajudar, nem a mim nem a você, mas Jesus pode. Ouvimos aqui o testemunho, aleluia, de Moisés, que deixou o palácio para sofrer com seus irmãos, para ser maltratado, viveu 40 anos no deserto. O que vocês acham? Qual é melhor, estar num palácio ou num deserto? Aleluia, com Cristo é melhor. No palácio tinha tudo, as regalias, as coisas boas, uma cama boa, mas Moisés até, aleluia, chegar à casa de Jetro, Reuel, o seu sogro, ele deve ter passado noites vale a pena nós sofrer. Aleluia, vale a pena, aleluia, a gente abrir mão desse mundo aí. O Egito significa esse mundo aí, Gideão. Significa esse mundo aí. Aleluia. Moisés abriu mão do Egito. Aleluia. Moisés abriu mão de muitas coisas, esperando pela fé aquela cidade que está reservada para os fiéis. Aleluia, pela fé. Aleluia, nós também aguardamos essa cidade. Que essa palavra nesta noite possa ter entrado no coração de vocês. Aleluia, que vocês possam dizer: eu vou aguardar essa promessa, a vinda de Cristo Jesus. Porque esse mundo, aleluia, aleluia, esse mundo tem alguém que rege esse mundo, que não é Deus. Jesus vai dizer em 14 de João, ele disse para os discípulos, aleluia, é chegada a minha hora se aproxima, aleluia, mas não deixarei vós órfãos, sozinhos, está dizendo para os discípulos 12, eu enviarei o Consolador que o mundo não tem. O mundo não tem o que nós temos, o Espírito Santo de Deus.